Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Batista e agora nós vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre a História como processo social e como campo de conhecimento. Vamos lá? Na aula passada, nós aprendemos que a História é importante para a nossa formação como cidadãos críticos e que ela deve servir como um instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. A história nos fornece elementos como maior compreensão da sociedade e da cultura, perspectiva crítica sobre fenômenos políticos, entendimento das diferenças entre as pessoas, os países e as civilizações, além de uma série de outras contribuições. Portanto, na aula passada nós aprendemos que a história ela nos fornece elementos como maior compreensão das diferenças dos povos, das nações, e assim ela nos auxilia na construção, nos auxilia no nosso papel para que possamos construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Hoje nós falaremos sobre a história como um processo social ou como um campo de conhecimento. História é uma palavra com origem no antigo termo grego, historie, que significa conhecimento através da investigação. História é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo, tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo. Muito bem, nós estamos vendo agora aqui que a história é uma ciência humana. Observe o slide, veja a frase grafada. História é uma ciência humana. Mas será que sempre foi assim? Será que a história sempre foi vista como uma ciência? É isso que nós vamos entender hoje, como a história vai ser reconhecida como uma ciência. E nós vamos ver que isso também faz parte de um processo, né? A história vai ser entendida como uma ciência humana. Vamos lá? O antigo historiador grego, Heródoto, é considerado o pai da história. O que é que significa o pai da história? E o que é que vem à nossa mente quando nós pensamos em um pai? Certamente você vai pensar em origem. Pois bem, é isso mesmo. Heródoto foi quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado e por isso ele foi reconhecido como o pai da história. É por meio de seus relatos que podemos ter informações precisas sobre a antiguidade. Heródoto viveu do ano de 485 a 425 a.C. Embora acontecimentos anteriores já houvessem sido registrados, Heródoto foi o primeiro homem a tentar um estudo ordenado e objetivo das inter-relações entre os eventos históricos, ou seja, ele procurou relatar os eventos que ele vivenciou e testemunhou de uma forma ordenada e objetiva. Observe agora, na foto da escultura, como esse historiador foi representado. Veja que ele tem olhos fixos e que ele tem uma testa franzida, como quem se pôs a pensar. Interessante, não é mesmo? Vamos lá. Heródoto teria viajado para o Egito e percorrido o Mediterrâneo, estudando as culturas dessas regiões e registrando os fatos do modo mais fiel possível para a sua época. Ao teorizar sobre a história, ele aplicou a tradicional ideia grega da moderação, ou meio termo, segundo a qual o equilíbrio é desejável e o excesso e o desequilíbrio são a receita para o desastre. Antes de Heródoto, os homens buscavam contar o passado por meio das explicações mágicas e religiosas da realidade, sem se deter a uma sequência linear, ou seja, representavam e contavam as histórias e os fatos de uma forma mitológica, ou seja, misturando fatos reais com fatos do imaginário. A prática de Heródoto vai marcar a sua época e vai diferenciar-se porque faz parte de uma narração cronológica, referente a uma realidade concreta. Ou seja, a prática de Heródoto é marcada por um respeito aos fatos reais, ou seja, ele representou e ele registrou esses fatos respeitando a sequência de acontecimentos em seu tempo real, ou seja, de uma forma cronológica. Eu diria que Heródoto teve uma prática de observação e interpretação cuidadosa dos fatos de sua época. Agora, nós vamos entender como a história é reconhecida como ciência.
Como afirmado anteriormente, esse é um processo. Vamos entender como se deu. Então tá, no século XIX, em um contexto de efervescências filosófica e científica, muitas ciências foram sistematizadas, recebendo um tipo de configuração, procedimentos metodológicos, formas de investigação, que as tornariam respeitáveis. A sociologia e a antropologia são exemplos dessas ciências, desculpe. A história, como veremos, também está entre elas. O desenvolvimento da ciência da história no século XIX ocorreu sobretudo na França e na Alemanha, em um contexto de efervescência filosófica e científica. Veja, nesse momento, o conhecimento científico está sendo valorizado e a sistematização das ciências, inclusive da história, vai ser um passo importante nesse período. Surgia nesse momento o chamado historicismo, que foi uma corrente teórica que buscou pensar a história a partir de sua singularidade. Desenvolveu-se fundamentalmente na Alemanha do século XIX. Esse momento histórico foi marcado por grandes debates envolvendo a nossa disciplina, pois a história, para os historicistas, deveria, ao contrário das ciências naturais, pautar-se pela categoria da compreensão e não da explicação científica. Compreender implicava interpretar e criar ao mesmo tempo, isto é, mesclar elementos objetivos e subjetivos. A história, enquanto disciplina, com elementos científicos, não pode prescindir a compreensão, haja vista que, mais que explicar rigorosa e definitivamente o passado, a história oferece aos homens do presente condições para agir, para administrar a sua existência. Então, veja bem, a preocupação dos pensadores nesse momento era de não fazer uma abordagem somente metódica dos fatos históricos, mas sim de entender que a história ela precisa passar por uma categoria de compreensão, pois ela tem uma finalidade muito maior em nossa vida. E ele vem nos lembrar que a história oferece aos homens do presente as condições para agir, para administrar a sua existência. Ou seja, a história nos traz a importante função, enquanto seres sociais, de criar um presente mais digno e também de refletir o nosso futuro com mais consciência. Na França, também durante o século XIX, desenvolveu-se a chamada escola metódica, ou escola histórica metódica, que possuía a pretensão de tornar a história uma ciência metodologicamente rigorosa, tendo como modelo as ciências naturais. O modelo que se seguia, inclusive, era o das ciências físicas. Essa pretensão era infundida pelo positivismo, que era uma linha de pensamento defendida por Auguste Comte, que então estava em voga na França. Essa linha de pensamento defendia que somente os conhecimentos a partir de um campo científico eram aceitos ou eram verdadeiros. Apesar das justas críticas que esta escola recebeu dos historiadores do século XX, a escola metódica francesa foi de fundamental importância para atribuir confiabilidade ao método histórico. Um bom exemplo seria em relação à concepção de tempo, que é um dos principais conceitos históricos. Para os metódicos, o tempo era sempre passível de investigação quando era curto, o tempo dos acontecimentos, dos fatos cumulativos. Já no século XX, essa ideia de tempo alargou-se, haja vista que havia uma noção de tempos múltiplos, breves e longos que se entrelaçavam, e não apenas o tempo linear. Então veja bem, apesar de esta escola ter recebido crítica dos pensadores, ela também foi importante, pois trouxe vários conceitos e elementos muito importantes para a nossa disciplina, como a questão do tempo e a concepção do tempo dentro da história. Não esqueça que nós trabalhamos com o conceito de que a história é a ação do homem no tempo, e vimos que o objeto de estudo da nossa disciplina é justamente essa relação, a ação do homem no tempo, nem só o homem isoladamente e nem só o tempo. Portanto, a relação do homem no tempo constitui o objeto principal de estudo da nossa disciplina. Com relação à definição de história,
Para os metódicos, a história era entendida como ciência nos moldes positivistas, como já dito, uma linha teórica que defendia que somente os conhecimentos científicos eram aceitáveis ou verdadeiros. Já no século XX, a história também era concebida como ciência, porém, com a particularidade de ser uma ciência dos homens no tempo, como definiu o historiador francês Marc Bloch. Então, vamos entender que a escola metódica ela vai ser de fundamental importância e mais tarde vamos ter novos conceitos, né? Ou melhor, vamos ter um conceito do que é a ciência da história ou estudo em história de uma forma mais madura. Já como afirmou o historiador francês Marc Bloch, nós já temos a definição da história como uma ciência dos homens no tempo. Além disso, com relação às fontes, ou seja, os documentos, lembrando que as fontes são os vestígios deixados por seres ou por pessoas de outras gerações. As fontes é outro conceito de grande importância para a história. Os metódicos privilegiavam as fontes escritas, os documentos escritos, não se atendo muito às demais formas de testemunho da história humana. Como nós vimos, as fontes elas podem ser de diversas origens, inclusive fontes orais, como as histórias contadas pelos mais antigos. Podem ser também as fotografias, os vídeos. Porém, anteriormente, somente os documentos escritos eram respeitados e considerados como documentos históricos. Já no século XX, os historiadores passaram a considerar documento histórico tudo aquilo que o homem produziu ao longo de sua existência. Então, veja bem, nós temos aqui uma abordagem, já no século XX, mais madura e já considerando o ser humano como um elemento fundamental para a construção do conhecimento histórico e, portanto, chegando à concepção da história, né, como uma ciência do homem no tempo e que, inclusive, todos os documentos históricos, como documentos históricos, nós podemos considerar tudo aquilo que o homem produziu ao longo da sua existência. Um outro ponto importante é nós pensarmos sobre a história escrita com H maiúsculo, H minúsculo e com E. Você sabia que existem diferenças? Vamos ver. A história com H maiúsculo se refere à palavra como ciência. Um exemplo, quando nós falamos história do Acre, quando nós falamos história da Amazônia, história geral, história do Brasil. Quando nós falamos a uma área científica da história como ciência, nós escrevemos história com H maiúsculo. Já quando nós nos referimos à história, nos referimos à história como narração ou conto, nós grafamos com E ou com H minúsculo. Um exemplo da história como um conto ou uma narração. Quando o seu avô conta as histórias vividas por ele na infância ou em tempos antigos. Ele sempre conta a história vivida e quando nós formos grafarmos esse tipo de história, nós nos referimos a ela com H minúsculo ou com E. Bom, podemos concluir que após todo esse debate dos pensadores e historiadores, os pensadores concluíram que a história é uma ciência com métodos e procedimentos de pesquisa que se constrói a partir da experiência humana. Portanto, também é um processo social. E chegamos, então, à definição de a história e a ciência dos homens no tempo. Vamos agora exercitar os conhecimentos adquiridos hoje. Questão 1. História é uma palavra com origem no antigo termo grego historie. Qual o significado? Qual o seu significado? Alternativa A, campo de conhecimento. B, razão do conhecimento. C, noção do conhecimento. Ou alternativa D, conhecimento através da investigação. Muito bem, se você selecionou a alternativa D, você acertou. História significa conhecimento através da investigação. Muito bem, queridos alunos, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque e conferir as aulas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!